Aos 72 anos, eu nunca imaginei que minha vida viraria de cabeça para baixo por causa de um homem 26 anos mais novo. Nunca pensei que uma viúva como eu, com cabelos brancos e rugas que contam histórias de 7 décadas, despertaria uma paixão avassaladora em alguém da idade do meu filho mais novo. Mas o que aconteceu comigo foi muito além de qualquer romance que você já viu. Foi uma tempestade emocional que quase me destruiu e, ao mesmo tempo, me trouxe de volta à vida de uma forma que eu jamais esperava. Meu nome é Carmen e esta é a história mais intensa e perturbadora que já vivi. Uma história que começou com uma tragédia familiar e se transformou em algo que ainda me faz estremecer quando lembro. Tudo começou no dia mais sombrio da minha vida. Era uma segunda-feira cinzenta de julho, quando recebi a ligação que mudaria tudo para sempre. Meu querido esposo Antônio havia falecido de infarto fulminante no trabalho. 42 anos de casamento se desfizeram em segundos. 42 anos de companheirismo, de brigas bobas, de cafés da manhã compartilhados, de planos para a aposentadoria que nunca chegou. O mundo desabou sobre mim com uma força brutal que me deixou completamente perdida e sem rumo. A dor da perda foi como um buraco negro que sugou toda a luz da minha existência. Passei meses inteiros trancada em casa, sem conseguir sair da cama, sem vontade de comer, de tomar banho, de viver. Meus 3 filhos, Marcos, Patrícia e Rodrigo, se revezavam para cuidar de mim, mas eu estava tão mergulhada no sofrimento que mal conseguia reconhecer suas presenças. Era como se eu tivesse morrido junto com o Antônio. Mas meu corpo insistia em continuar funcionando, me forçando a enfrentar cada dia como uma tortura interminável. As noites eram os momentos mais terríveis, quando o silêncio da casa me lembrava de que eu estava completamente sozinha. Foi nesse estado deplorável que eu estava quando conheci Leonardo. Ele era carpinteiro e havia sido contratado pelo Marcos, meu filho mais novo, para reformar a cozinha da casa. Eu precisava de mudanças desesperadamente, algo que me ajudasse a não enxergar o Antônio em cada canto da casa onde vivemos por tanto tempo. No primeiro dia que Leonardo apareceu, eu mal levantei os olhos para olhá-lo. Estava de roupão, cabelos desgrenhados, com a aparência de quem havia desistido de si mesma há muito tempo. Pensei que ele fosse apenas mais um trabalhador que faria o serviço e desapareceria da minha vida. Mas Leonardo era diferente de qualquer pessoa que eu já havia conhecido. Alto, moreno, com mãos calejadas de quem trabalha duro desde jovem, ele tinha 46 anos e uma energia contagiante que contrastava violentamente com minha apatia. Nos primeiros dias, ele tentava puxar conversa enquanto trabalhava, mas eu respondia com monossílabos, perdida em meu próprio mundo de tristeza. Ele falava sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre coisas cotidianas, mas eu o ouvia como se sua voz viesse de muito longe, como um eco distante que não conseguia me alcançar. O que me chamou a atenção primeiro foi sua paciência. Leonardo nunca demonstrou irritação com minha falta de resposta ou com meu comportamento distante. Pelo contrário, ele parecia entender que eu estava passando por um momento difícil e respeitava meu espaço sem nunca deixar de ser gentil e atencioso. Quando eu derramava o café por nervosismo, ele limpava sem reclamar. Quando eu esquecia de comprar mantimentos e não tinha nada para oferecer a ele, ele dizia que não fazia questão e continuava trabalhando com o mesmo bom humor de sempre. Lentamente, muito lentamente, comecei a prestar atenção nele. Primeiro, notei como ele cantarolava enquanto trabalhava, sempre músicas antigas que o Antônio também gostava. Depois, percebi como ele cuidava dos detalhes do trabalho, medindo 2, 3 vezes antes de cortar uma peça de madeira, testando cada dobradiça para ter certeza de que estava perfeita. Havia algo reconfortante na sua presença, uma sensação de segurança que eu não sentia há muito tempo. Ele transformava o caos da reforma em algo organizado e belo. E aos poucos, eu comecei a ver que talvez minha vida também pudesse ser reorganizada. A primeira conversa real que tivemos aconteceu numa tarde chuvosa, quando Leonardo ficou preso em casa por causa de uma tempestade. Eu havia preparado um café mais caprichado naquele dia, não sei bem porquê, e ofereci a ele. Sentamos à mesa da cozinha ainda em obras, cercados por ferramentas e madeira, e pela primeira vez em meses eu falei sobre o Antônio.
Contei como nos conhecemos numa festa junina, como ele me conquistou com sua risada alta e seu jeito desajeitado de dançar quadrilha. Leonardo ouviu cada palavra com uma atenção que me surpreendeu, fazendo perguntas carinhosas que me faziam lembrar dos momentos felizes em vez de apenas da dor da perda. Foi nesse momento que algo dentro de mim começou a despertar. Não era atração ainda, era algo mais sutil, como uma planta que começa a brotar depois de um inverno rigoroso. Leonardo tinha uma forma única de me olhar, como se ele conseguisse enxergar através da minha tristeza e visse a mulher que eu havia sido antes de tudo desmoronar. Seus olhos castanhos tinham uma profundidade que me tranquilizava, e quando ele sorria, era como se o sol aparecesse em um dia nublado. Eu comecei a esperar ansiosamente pela hora em que ele chegava para trabalhar. E quando ele ia embora, a casa ficava estranhamente vazia e silenciosa. As semanas passaram e a reforma da cozinha foi ficando pronta. Mas Leonardo sempre encontrava algo mais para consertar. Um armário que precisava de um ajuste, uma prateleira que poderia ser útil aqui, uma pequena manutenção ali. Hoje eu sei que ele estava inventando desculpas para continuar vindo à minha casa. Mas na época, eu estava tão envolvida na minha própria cura que não percebi suas intenções. Ele começou a trazer flores do jardim da mãe dele, sempre dizendo que era para alegrar a casa, e eu sentia meu coração se aquecendo de uma forma que me assustava e me encantava ao mesmo tempo. Leonardo tinha um jeito especial de me fazer rir. Ele contava histórias engraçadas sobre seus outros clientes, imitava os jeitos de falar de pessoas que conhecíamos, fazia pequenas brincadeiras que me arrancavam sorrisos mesmo nos dias mais difíceis. Eu comecei a cuidar mais da minha aparência quando sabia que ele viria trabalhar. Voltei a escovar os cabelos com cuidado, a escolher roupas mais bonitas, a fazer receitas que ele elogiava. Era como se eu estivesse lentamente voltando a ser eu mesma, ou talvez descobrindo uma nova versão de mim que eu não conhecia. A transformação foi tão gradual que eu quase não percebi quando a gratidão se transformou em carinho, quando o carinho se transformou em admiração, e quando a admiração começou a se transformar em algo muito mais intenso e perturbador. Eu estava me apaixonando por um homem que poderia ser meu filho, e isso me aterrorizava de uma forma que mal consigo descrever. Nunca imaginei que aos 72 anos eu viveria um sentimento tão avassalador, tão confuso, tão intenso quanto aquele que estava crescendo no meu peito. E o pior de tudo era que eu começava a suspeitar que Leonardo também estava sentindo algo por mim. Numa tarde de sexta-feira, quando ele estava terminando de instalar as últimas prateleiras da cozinha, eu estava preparando um bolo de fubá, aquele que minha mãe me ensinara quando eu era menina, e o cheiro doce tomava conta de toda a casa. Leonardo parou o que estava fazendo e ficou me observando enquanto eu mexia a massa, com uma intensidade no olhar que me fez corar como uma adolescente. Quando nossos olhos se encontraram, ele desviou rapidamente, mas algo no ar mudou naquele momento. Era como se uma corrente elétrica tivesse passado entre nós, carregada de uma tensão que eu não sabia como interpretar. Ele começou a fazer elogios que iam além da simples educação. Dizia que eu era uma mulher forte, corajosa, que havia superado uma perda terrível com uma dignidade admirável. Falava sobre como meus olhos eram expressivos, como meu sorriso iluminava a casa, como minha voz tinha uma doçura que acalmava seu coração depois de dias difíceis de trabalho. No começo, eu pensava que eram apenas palavras de conforto, tentativas de me animar durante meu processo de luto. Mas havia algo na forma como ele as dizia, um tremor na voz, uma sinceridade crua que me fazia suspeitar que seus sentimentos eram muito mais profundos do que aparentavam. As conversas entre nós foram se tornando mais íntimas e reveladoras. Leonardo me contou sobre sua vida, sobre como havia se casado muito jovem com uma mulher que o abandonara por outro homem depois de 15 anos de matrimônio. Ele falou da dor da traição, de como havia ficado anos sem conseguir confiar em ninguém, de como o trabalho se tornara seu refúgio e sua única companhia confiável. Suas palavras tinham uma fragilidade que contrastava com sua aparência forte, e eu sentia meu coração se apertando de compaixão por aquele homem que havia sofrido tanto quanto eu, só que de forma diferente.
Uma noite, Leonardo trabalhou até mais tarde porque havia prometido terminar a instalação de um armário. Quando anoiteceu, eu insisti para que ele jantasse conosco antes de ir embora. Preparei uma lasanha caprichada, acendi algumas velas para criar um ambiente mais acolhedor, e nós conversamos por horas sobre nossas vidas, nossos sonhos perdidos, nossas esperanças que pareciam ter sido enterradas junto com nossos sofrimentos passados. Ele me ajudou a lavar a louça e quando nossas mãos se tocaram acidentalmente na pia, ambos ficamos paralisados por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Foi então que Leonardo fez algo que mudou completamente a dinâmica entre nós. Ele segurou minha mão com delicadeza, entrelaçou nossos dedos e me olhou nos olhos com uma vulnerabilidade que me desarme completamente. Dona Carmen, ele disse com uma voz embargada de emoção. Eu sei que pode parecer loucura. Eu sei que a diferença de idade entre nós é grande. Mas eu não consigo mais esconder o que sinto pela senhora. A senhora despertou em mim sentimentos que eu pensei que nunca mais sentiria na vida. Eu me apaixonei pela senhora de uma forma que me assusta e me completa ao mesmo tempo. Suas palavras caíram sobre mim como um raio em céu aberto. Eu fiquei sem fôlego, sem reação, sentindo meu coração disparar de uma forma que eu não experimentava há décadas. Por um lado, senti uma alegria imensa e inesperada por descobrir que aquele homem maravilhoso nutria sentimentos por mim. Por outro lado, estava apavorada com a complexidade da situação, com o que meus filhos diriam, com o que a vizinhança pensaria, com o que eu mesma estava sentindo naquele momento. Era uma mistura explosiva de felicidade, medo, desejo e culpa que me deixou completamente perdida e confusa. Eu não soube o que responder naquele momento. Simplesmente me afastei dele, murmurei uma desculpa e fui para meu quarto, deixando-o sozinho na cozinha. Passei a noite inteira acordada, dando voltas na cama, pensando em cada palavra que ele havia dito, em cada olhar que trocamos, em cada momento de conexão que construímos ao longo daqueles meses. Pela primeira vez desde a morte do Antônio, eu me senti viva de verdade, mas ao mesmo tempo me sentia culpada por estar traindo a memória do meu marido com sentimentos tão intensos por outro homem. Leonardo continuou aparecendo para trabalhar nos dias seguintes, mas havia uma tensão palpável entre nós. Ele se comportava de forma respeitosa e profissional, mas eu percebia que ele estava sofrendo com minha falta de resposta à sua declaração. Eu, por minha vez, estava lutando contra meus próprios sentimentos, tentando entender se o que sentia por ele era real ou apenas a carência de uma viúva solitária se agarrando ao primeiro homem que lhe mostrava carinho. Era uma batalha interna devastadora que me consumia dia e noite, me fazendo questionar tudo o que eu pensava saber sobre mim mesma. Uma semana depois daquela noite reveladora, eu finalmente tive coragem de conversar com Leonardo sobre o que havia acontecido entre nós. Preparei um café da tarde especial e o chamei para sentar comigo no jardim, longe das ferramentas e da correria do trabalho. Olhei nos olhos dele e disse que precisava ser honesta sobre meus sentimentos. Confessei que também havia desenvolvido sentimentos por ele, mas que estava apavorada com a situação, com a diferença de idade, com o que as pessoas iriam pensar, com a possibilidade de estar cometendo um erro terrível. Leonardo ouviu cada palavra com uma paciência e compreensão que me emocionaram profundamente. Ele me disse que entendia perfeitamente meus medos e que não queria me pressionar de forma alguma. Disse que estava disposto a esperar o tempo que fosse necessário para que eu me sentisse confortável com a situação, e que se eu decidisse que era melhor mantermos apenas uma amizade, ele respeitaria minha decisão sem ressentimentos. Suas palavras tinham uma maturidade e uma generosidade que me fizeram perceber que meus sentimentos por ele eram muito mais profundos do que eu havia imaginado. Naquela tarde, pela primeira vez desde que nos conhecemos, eu permiti que Leonardo me tocasse de forma mais íntima. Ele segurou meu rosto com suas mãos calejadas e me deu um beijo suave, cheio de ternura e respeito. Foi um momento mágico que me fez sentir jovem novamente, mas ao mesmo tempo me trouxe uma sensação de completude que eu não sabia que estava procurando. Quando nos separamos, eu estava chorando, não de tristeza, mas de uma emoção tão intensa que não conseguia controlar.
Era como se uma parte de mim que havia morrido com o Antônio estivesse ressuscitando de forma milagrosa. A partir daquele dia, nossa relação mudou completamente. Leonardo continuou vindo para casa, mas agora não era mais apenas para trabalhar. Passávamos horas conversando, cozinhando juntos, assistindo televisão lado a lado no sofá, descobrindo uma intimidade emocional que eu nunca havia experimentado, nem mesmo com meu falecido marido. Ele me tratava como uma rainha, sempre atencioso, sempre carinhoso, sempre respeitoso com minha idade e minha experiência de vida. Mas, ao mesmo tempo, ele despertava em mim uma paixão que eu pensava que havia ficado enterrada para sempre no passado. Chegada, sentindo uma falta física da sua presença quando ele não estava por perto. Era como se ele tivesse se tornado uma droga da qual eu estava ficando viciada. E quanto mais tempo passávamos juntos, mais eu precisava dele para me sentir completa e feliz. Nunca imaginei que aos 72 anos eu viveria uma paixão tão avassaladora, tão consumidora, tão intensa quanto aquela que estava dominando completamente minha vida. Nossos momentos de intimidade física começaram de forma muito gradual e respeitosa. Leonardo sempre me perguntava se eu estava confortável antes de dar qualquer passo. Sempre respeitava meus limites, sempre me fazia sentir desejada e bonita, apesar da minha idade avançada. A primeira vez que tivemos relações foi numa tarde de domingo, depois de um almoço especial que preparamos juntos. Foi um momento de uma ternura e intensidade que me fez chorar de emoção. Eu me senti jovem novamente, desejada, amada de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Leonardo tinha uma forma única de me tocar, de me beijar, de me fazer sentir a mulher mais bonita e desejável do mundo. Mas nossa relação não era apenas física. Leonardo se interessava genuinamente pela minha vida, pelas minhas histórias, pelos meus sonhos que eu pensava que haviam morrido junto com o Antônio. Ele me incentivava a retomar hobbies antigos, como a pintura e a jardinagem, atividades que eu havia abandonado durante os anos de cuidados com meu marido doente. Voltei a plantar flores, a cozinhar pratos elaborados, a cuidar da minha aparência com carinho. Era como se Leonardo tivesse me devolvido a vontade de viver, de ser feliz, de aproveitar cada momento que a vida ainda tinha para me oferecer. Escondemos nosso relacionamento dos meus filhos por vários meses. Eu sabia que eles não entenderiam, que ficariam escandalizados com a ideia de sua mãe idosa se envolvendo romanticamente com um homem mais jovem. Leonardo vinha para casa sempre com uma desculpa de trabalho, e nós nos comportávamos como amigos quando havia alguém por perto. Mas a tensão de manter nosso amor em segredo estava começando a me cansar emocionalmente. Eu queria poder expressar meus sentimentos livremente. Queria poder sair com ele, apresentá-lo às pessoas como meu companheiro, viver nossa relação de forma plena e aberta. A situação ficou insustentável quando meu filho Marcos começou a desconfiar que havia algo estranho acontecendo. Ele notou que eu estava mais alegre, mais cuidadosa com a aparência, mais animada do que havia estado desde a morte do pai. Começou a fazer perguntas sobre Leonardo, sobre por que ele ainda continuava aparecendo em casa, mesmo depois de ter terminado todos os reparos necessários. Eu inventava desculpas cada vez mais elaboradas, mas estava ficando cada vez mais difícil manter a farsa. Sabia que em breve seria obrigada a revelar a verdade, e essa perspectiva me aterrorizava completamente. Uma noite, Marcos apareceu em casa sem avisar e encontrou Leonardo e eu assistindo televisão abraçados no sofá. A expressão de choque e indignação no rosto do meu filho foi algo que nunca vou esquecer. Ele ficou parado na porta da sala por alguns segundos, tentando processar o que estava vendo, e depois explodiu numa fúria que me deixou completamente abalada. Gritou que eu estava sendo ridícula, que estava desonrando a memória do pai, que Leonardo era um aproveitador que só queria se beneficiar de uma viúva rica e ingênua. Suas palavras foram como punhaladas no meu coração. Leonardo tentou se explicar. Tentou mostrar que seus sentimentos por mim eram genuínos e respeitosos, mas Marcos não quis ouvir nada. Disse que ia contar para os irmãos, que eles não iam permitir que eu continuasse fazendo o papel de ridícula, que iam tomar providências para me proteger daquele golpista. A discussão foi terrível, com gritos, acusações e palavras ferinas que deixaram cicatrizes profundas em todos.
Nós. Leonardo saiu de casa naquela noite prometendo que não ia mais me procurar se isso fosse causar problemas na minha família. E eu fiquei sozinha, devastada, sentindo como se meu mundo estivesse desabando novamente. Os dias que se seguiram foram os piores desde a morte do Antônio. Meus 3 filhos se uniram numa cruzada para me fazer ver a razão e terminar meu relacionamento com Leonardo. Eles argumentavam que eu estava sendo manipulada, que estava passando por uma crise emocional que me fazia tomar decisões irracionais, que Leonardo só estava interessado na minha aposentadoria e na casa que eu havia herdado do meu marido. Não importava o quanto eu tentasse explicar que meus sentimentos eram genuínos, que Leonardo me fazia feliz de uma forma que eu não sentia há anos, eles simplesmente se recusavam a aceitar a realidade da situação. A pressão psicológica que meus filhos exerceram sobre mim foi devastadora. Eles se revezavam para me visitar, sempre com argumentos novos sobre por que meu relacionamento com Leonardo era inadequado e perigoso. Patrícia chorava, dizendo que eu estava destruindo a imagem que ela tinha de mim como mãe. Rodrigo ameaçava processar Leonardo por aproveitamento de idosa. Marcos simplesmente se recusava a falar comigo enquanto eu não voltasse ao normal. Era como se eu tivesse perdido não apenas meu marido, mas também meus filhos, as únicas pessoas que me restavam no mundo. Leonardo tentou me ligar várias vezes, mas eu não tinha coragem de atender. Quando ele apareceu na minha porta, eu não tive forças para abrir. Eu estava dividida entre o amor que sentia por ele e o amor que sentia pelos meus filhos, numa batalha emocional que estava me destruindo por dentro. Comecei a tomar remédios para dormir, a perder peso, a me isolar completamente do mundo. Era como se eu estivesse morrendo lentamente, consumida por uma dor que parecia não ter fim. A felicidade que Leonardo havia me trazido se transformou numa fonte de culpa e sofrimento que eu não sabia como lidar. 2 semanas depois da descoberta do Marcos, eu finalmente tive uma conversa honesta comigo mesma. Percebi que estava permitindo que outras pessoas controlassem minha vida, que estava abdicando do meu direito de ser feliz por medo do julgamento dos outros. Eu tinha 72 anos, havia perdido meu marido, havia criado meus filhos, havia cumprido todos os meus deveres como esposa e mãe. Agora era hora de pensar em mim, de lutar pela minha felicidade, de viver o que restava da minha vida da forma que eu escolhesse. Foi então que tomei a decisão mais corajosa e aterradora da minha vida inteira. Se essa mensagem está tocando algo dentro do seu coração, se você sente que existe uma força maior protegendo as pessoas que têm coragem de lutar pelo amor verdadeiro, considere com carinho apoiar essa entrega clicando em "Valeu demais". É graças a esse gesto que conseguimos continuar trazendo mensagens como essa para quem mais precisa ouvir, que nunca é tarde para recomeçar e que o amor não tem idade. É um apoio que faz a diferença na luz que compartilhamos aqui. Cozinha onde nossa história havia começado, rodeados pelo trabalho que ele havia feito com tanto carinho, e eu disse a ele que havia tomado uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Disse que não ia mais permitir que ninguém controlasse minha felicidade, que estava cansada de viver para agradar os outros, que queria viver o que restava da minha vida ao lado dele, independentemente do que qualquer pessoa pensasse ou dissesse. As lágrimas escorreram pelo rosto de Leonardo quando ele ouviu minhas palavras. Ele segurou minhas mãos com uma força que transmitia toda a intensidade dos seus sentimentos e me disse que nunca havia amado ninguém da forma como me amava. Disse que estava disposto a enfrentar qualquer obstáculo, qualquer preconceito, qualquer dificuldade para ficar comigo. Naquele momento, selamos um pacto de amor e cumplicidade que nos daria forças para enfrentar toda a tempestade que estava por vir. Decidimos que não íamos mais nos esconder, que íamos assumir nosso relacionamento publicamente e lidar com as consequências, fossem elas quais fossem. A primeira pessoa para quem resolvi contar a verdade foi minha irmã mais nova, Solange, que sempre havia sido minha confidente e melhor amiga. Ela morava em outra cidade, mas mantínhamos contato telefônico quase diário. Quando contei sobre meu relacionamento com Leonardo, esperava encontrar apoio e compreensão, mas a reação dela foi quase tão violenta quanto a dos meus filhos. Ela disse que eu estava passando por uma crise de meia-idade tardia,
que estava me comportando como uma adolescente irresponsável, que Leonardo, obviamente, estava interessado apenas no meu dinheiro e na minha propriedade. A conversa com Solange durou mais de 2 horas e terminou com uma briga feia que resultou numa semana de silêncio entre nós. Ela disse coisas terríveis sobre mim, questionou minha sanidade mental, sugeriu que eu procurasse ajuda psiquiátrica para lidar com o que ela chamou de delírios senes. Suas palavras foram como facas, cortando meu coração, especialmente porque vinham de alguém que eu sempre considerara minha aliada incondicional. Mas mesmo assim, eu não vacilei na minha decisão. Se até minha própria irmã não conseguia me aceitar, então eu teria que encontrar forças dentro de mim mesma para seguir em frente. Leonardo se mudou para minha casa numa quinta-feira ensolarada de setembro. Ele trouxe apenas algumas roupas e ferramentas, pois disse que não precisava de mais nada além da minha companhia para ser feliz. Transformamos o escritório que o Antônio usava em sua oficina pessoal, onde ele poderia trabalhar em projetos de marcenaria. A casa ganhou uma energia nova com a presença dele, uma vitalidade que eu não sentia há anos. Acordar todos os dias ao lado do homem que eu amava era como viver um sonho que eu nunca havia ousado sonhar. Mas nossa felicidade doméstica estava constantemente ameaçada pelas pressões externas que pareciam se intensificar a cada dia. Os vizinhos começaram a comentar sobre nossa situação quase imediatamente. As fofocas se espalharam pelo bairro como fogo em palha seca. Algumas pessoas me cumprimentavam com frieza quando me encontravam na rua. Outras desviavam o olhar como se eu fosse um espetáculo embaraçoso. Dona Regina, minha vizinha há mais de 20 anos, teve a audácia de bater na minha porta para me dar conselhos não solicitados sobre como eu deveria me comportar na minha idade. Disse que eu estava dando mau exemplo para as mulheres da comunidade, que estava fazendo papel de ridícula, que Leonardo, obviamente, estava se aproveitando da minha vulnerabilidade emocional. A situação com meus filhos continuou deteriorando rapidamente. Eles se recusavam a vir me visitar enquanto Leonardo estivesse morando comigo. Não me convidavam mais para almoços de domingo ou reuniões familiares. Meus netos, que costumavam passar férias comigo, de repente tinham sempre outros compromissos. Era como se eu tivesse sido excluída da minha própria família por ter cometido o crime imperdoável de me apaixonar novamente. A dor dessa rejeição era quase insuportável, mas Leonardo estava sempre ao meu lado para me consolar e me dar forças para continuar. Um dia, Marcos apareceu em casa acompanhado de um advogado para tentar me convencer a assinar uma procuração que lhe daria controle sobre minha conta bancária e meus bens. Ele argumentou que eu não estava em condições mentais de tomar decisões importantes sobre minha vida financeira, que Leonardo poderia estar me influenciando a fazer escolhas prejudiciais ao meu patrimônio. A situação foi tão absurda e humilhante que eu explodi numa fúria que nem eu mesma sabia que possuía. Expulsei os dois de casa e disse ao Marcos que se ele continuasse tentando me tratar como uma incapaz, eu cortaria definitivamente os laços com ele. Leonardo ficou profundamente abalado com essa situação. Ele se sentia culpado por estar causando tantos problemas na minha família, por estar sendo o motivo da minha separação dos meus filhos e netos. Várias vezes ele sugeriu que talvez fosse melhor terminarmos nosso relacionamento para que eu pudesse recuperar a paz com minha família. Mas eu sempre o tranquilizava, dizendo que minha felicidade não dependia da aprovação dos outros, que preferia viver meus últimos anos sendo autêntica e feliz do que fingindo ser alguém que não era para agradar. Pessoas que claramente não me amavam incondicionalmente. A pressão social se intensificou quando começaram a circular boatos maldosos sobre nosso relacionamento pela cidade. Algumas pessoas diziam que eu estava sendo vítima de um golpe elaborado, que Leonardo tinha uma rede de cúmplices especializados em seduzir viúvas ricas. Outras sussurravam que eu estava sofrendo de demência senil e que, por isso, havia me apaixonado por um homem muito mais jovem. Os boatos se tornaram tão persistentes que chegaram aos ouvidos do gerente do banco, onde eu tinha conta há mais de 30 anos, que teve a impertinência de me questionar sobre mudanças no meu comportamento financeiro. Mas nem todas as reações foram negativas. Algumas mulheres da minha idade começaram a me procurar em segredo para dizer que admiravam minha coragem de lutar pela minha felicidade.
Dona Antônia, uma vizinha viúva de 69 anos, me confessou que também havia se sentido atraída por homens mais jovens, mas nunca teve coragem de agir conforme seus sentimentos. Essas conversas me fizeram perceber que talvez eu estivesse abrindo caminho para outras mulheres maduras, que também tinham direito ao amor e à felicidade, independentemente da idade ou das convenções sociais. Leonardo provou sua sinceridade de forma definitiva quando recusou uma proposta de emprego muito bem remunerada em outra cidade porque não queria se afastar de mim. Ele disse que preferia ganhar menos dinheiro e ficar ao meu lado do que ter sucesso profissional longe da mulher que amava. Esse gesto me tocou profundamente e eliminou qualquer dúvida que eu ainda pudesse ter sobre a genuinidade dos seus sentimentos. Percebi que estava diante de um amor verdadeiro, maduro, baseado em respeito mútuo e compatibilidade emocional, algo que muitas pessoas da minha idade nunca tiveram a oportunidade de experimentar. Nossa vida íntima continuava sendo maravilhosa e surpreendente. Leonardo me fazia sentir desejada e bonita de uma forma que eu nunca havia experimentado, nem mesmo na minha juventude. Ele conhecia meu corpo melhor do que eu mesma. Sabia exatamente como me tocar, como me beijar, como me fazer atingir níveis de prazer que eu não sabia que existiam. Nossa conexão física era intensa e apaixonada, mas também terna e respeitosa. Uma combinação perfeita que me fazia agradecer todos os dias por ter tido coragem de me entregar a esse amor tão especial. E se você sentiu que essa mensagem te tocou de forma verdadeira até aqui, se reconhece que às vezes precisamos ter coragem para viver nossa própria vida, mesmo quando todos são contra, lembre-se, apoiar essa missão também é um gesto de amor. Se sentir no coração, clique em "Valeu demais" para que mais pessoas recebam palavras que salvam, acolhem e despertam a coragem de serem felizes, independentemente da idade ou do julgamento dos outros. Que mudou completamente nossa vida e me fez questionar se estava preparada para as consequências extremas do nosso amor. Descobri que estava grávida. Sim, você ouviu bem. Aos 72 anos, depois de quase 20 anos de menopausa, meu corpo havia decidido me presentear com a possibilidade mais inesperada e aterrorizante da minha vida. Quando o médico confirmou a gravidez através de exames de sangue, eu quase desmaiei ali mesmo no consultório. Era algo completamente impossível na teoria, mas que estava acontecendo na prática, desafiando todas as leis da medicina e da natureza. Leonardo ficou em estado de choque quando contei a notícia. Ele ficou sem fala por quase 10 minutos, apenas me olhando como se tentasse processar uma informação que seu cérebro não conseguia aceitar como real. Quando finalmente conseguiu falar, suas primeiras palavras foram de preocupação com minha saúde e minha segurança. Ele sabia que uma gravidez na minha idade representava riscos imensos, tanto para mim quanto para o bebê, e ficou apavorado com a possibilidade de me perder por causa de complicações médicas. Mas, ao mesmo tempo, eu podia ver em seus olhos um brilho de alegria e orgulho que ele tentava esconder por trás da preocupação. A notícia da gravidez se espalhou pela cidade como um furacão devastador. Se antes as pessoas já falavam da nossa relação, agora os comentários se tornaram completamente selvagens e cruéis. Diziam que eu era uma velha louca que havia engravidado, propositalmente para prender Leonardo, que estava inventando a gravidez para chamar atenção, que estava tomando hormônios ilegais para tentar parecer mais jovem. Os boatos eram tão absurdos e maldosos que eu preferia ficar em casa para não ter que enfrentar os olhares julgadores e os cochichos venenosos das pessoas na rua. Meus filhos reagiram à notícia da gravidez com uma fúria que superou tudo que eu havia presenciado até então. Patrícia teve uma crise de pânico e precisou ser medicada. Rodrigo ameaçou internar-me à força numa clínica psiquiátrica. Marcos simplesmente disse que eu havia morrido para ele e que nunca mais queria me ver na vida. A dor de ser rejeitada pelos próprios filhos num momento em que mais precisava de apoio foi quase insuportável. Chorei por dias seguidos, questionando se havia tomado as decisões certas, se valia a pena sacrificar minha família pelo amor que sentia por Leonardo. O Dr. Sérgio, meu ginecologista há mais de 15 anos, foi brutalmente honesto sobre os riscos da gravidez.
Ele disse que as chances de complicações graves eram altíssimas, que eu poderia desenvolver diabetes gestacional, pressão alta, problemas cardíacos e que o bebê tinha grandes probabilidades de nascer com síndrome de Down ou outras deficiências genéticas. Ele recomendou enfaticamente que eu interrompesse a gravidez, argumentando que minha vida estava em perigo e que seria irresponsável continuar com a gestação. Suas palavras me assombraram por semanas, criando um conflito interno devastador entre meu instinto maternal e meu instinto de sobrevivência. Leonardo se mostrou um companheiro extraordinário durante todo esse período turbulento. Ele pesquisou obsessivamente sobre gravidezes tardias, consultou médicos especializados, buscou casos similares ao nosso para entender melhor nossa situação. Ele me acompanhou em todas as consultas médicas, segurou minha mão durante todos os exames, me consolou durante todas as crises de choro e ansiedade. Nunca, nem por um segundo, ele demonstrou arrependimento ou vontade de abandonar-me por causa dos problemas que nossa relação havia causado. Sua lealdade e seu amor incondicional foram âncora que me manteve firme durante a tempestade. A gravidez trouxe mudanças físicas que me assustaram profundamente. Meu corpo, que já não era mais jovem, começou a reagir de forma intensa e imprevisível aos hormônios da gestação. Eu tinha enjoos constantemente, dores nas costas que me deixavam imobilizada por horas, inchaços nas pernas e nos pés que me impediam de caminhar normalmente. Algumas manhãs, eu acordava me sentindo como se tivesse sido atropelada por um caminhão. Leonardo cuidava de mim com uma dedicação que me emocionava até as lágrimas, preparando refeições especiais, massageando minhas costas doloridas, carregando-me no colo quando eu não conseguia andar. A situação ficou ainda mais complicada quando Leonardo perdeu alguns clientes importantes que se recusaram a contratá-lo por causa do escândalo da nossa relação. A cidade pequena onde morávamos era conservadora e preconceituosa, e muitas pessoas começaram a boicotar o trabalho dele como forma de demonstrar desaprovação ao nosso relacionamento. Nossa situação financeira ficou apertada, e eu me senti culpada por estar arruinando não apenas minha própria vida, mas também a dele. Ofereci-me para sustentar-nos com minha aposentadoria e as economias que tinha. Mas Leonardo rejeitou categoricamente, dizendo que jamais seria sustentado por uma mulher. Durante o 4º mês de gravidez, tivemos um susto terrível que quase resultou na perda do bebê. Eu comecei a sangrar abundantemente numa manhã de sábado e precisei ser internada às pressas. Passei 3 dias no hospital, sendo monitorada constantemente, recebendo medicamentos para estabilizar a gestação. Leonardo não saiu do meu lado nem por 1 minuto, dormindo numa cadeira desconfortável ao lado da minha cama, segurando minha mão durante todos os procedimentos médicos. Foi naqueles dias de incerteza e medo que percebi o quanto nosso amor havia se fortalecido através das adversidades. Os médicos conseguiram estabilizar minha condição, mas me colocaram em repouso absoluto pelo resto da gravidez. Isso significava ficar deitada na cama praticamente o tempo todo, sem poder fazer atividades físicas, dependendo completamente de Leonardo para tudo. Ele se transformou em meu enfermeiro particular, cuidando de mim com uma paciência e carinho que me faziam perceber todos os dias como eu havia sido abençoada por encontrar um homem tão especial. Ele cozinhava, limpava a casa, fazia compras, cuidava do jardim e ainda encontrava tempo para me fazer companhia e conversar sobre nossos planos para o futuro. Foi durante esse período de repouso forçado que comecei a escrever um diário sobre nossa história de amor. Queria registrar cada momento, cada emoção, cada desafio que enfrentamos juntos, para que nosso filho pudesse um dia entender como havia sido concebido num amor tão intenso e verdadeiro. Escrever se tornou minha terapia, minha forma de processar todas as emoções conflitantes que vivia diariamente. Às vezes, eu ria sozinha lembrando de momentos engraçados que vivemos. Outras vezes, chorava ao relembrar a dor da rejeição familiar. Leonardo começou a demonstrar uma ansiedade crescente com a aproximação do parto. Ele lia compulsivamente sobre complicações médicas, sobre cuidados com recém-nascidos, sobre como ser um bom pai. Comprou pilhas de livros sobre paternidade e desenvolvimento infantil, montou o quarto do bebê com um carinho obsessivo pelos detalhes,
Pintou as paredes de amarelo claro porque não queríamos saber o sexo da criança. Ver aquele homem forte e decidido se transformar num futuro pai nervoso e protetor era uma das coisas mais lindas e enternecedoras que eu já havia presenciado. A solidão social que nossa situação nos impôs acabou aproximando-nos ainda mais um do outro. Como não tínhamos amigos ou familiares que apoiassem nossa relação, nós nos tornamos tudo um para o outro: companheiros, amigos, confessores, parceiros em todos os sentidos. Desenvolvemos uma linguagem própria, rituais íntimos, brincadeiras que só nós entendíamos. Nossa casa se tornou nosso refúgio contra um mundo hostil, um santuário onde podíamos ser completamente autênticos e felizes. Nunca imaginei que o isolamento social pudesse trazer uma intimidade tão profunda e gratificante. Se cada contração fosse capaz de me matar ali mesmo no banco do carro. Leonardo dirigia como um louco, falando comigo o tempo todo para me manter consciente, dizendo que tudo ia ficar bem, que logo estaríamos segurando nosso bebê nos braços. A equipe médica do hospital nos recebeu com uma mistura de curiosidade mórbida e preocupação profissional. Nunca tinham visto uma parturiente da minha idade, e eu me senti como um experimento científico sendo observado por estudantes de medicina. O doutor Sérgio havia sido chamado de emergência e chegou ao hospital ainda de pijama, com uma expressão grave que me apavorou completamente. Ele explicou que seria necessária uma cesariana imediata, pois meu útero não tinha mais elasticidade suficiente para um parto normal, e que os riscos de hemorragia e outras complicações eram extremamente altos. Leonardo não pôde entrar na sala de cirurgia comigo por causa dos protocolos médicos rigorosos para casos de alto risco como o meu. A última coisa que vi antes da anestesia fazer efeito foi seu rosto desesperado, através da janela da porta, suas mãos apoiadas no vidro, sua boca movendo-se em orações silenciosas. Pensei que talvez fosse a última vez que o veria, que talvez eu fosse morrer ali naquela mesa de cirurgia, deixando-o sozinho para enfrentar o mundo sem mim. A anestesia me levou para um lugar escuro onde não havia dor nem medo, apenas um vazio profundo e assustador. Quando despertei, horas depois, a primeira coisa que ouvi foi o choro frágil de um bebê. Meus olhos se encheram de lágrimas antes mesmo de conseguir focá-los completamente. Nossa filha havia nascido. Era uma menina pequenina, pesando apenas 2,3 kg, mas estava viva e respirando. Leonardo estava ao meu lado, segurando minha mão, com lágrimas escorrendo pelo rosto e um sorriso radiante que iluminava todo o quarto. Ela é perfeita, Carmen. Ele sussurrou em meu ouvido. Nossa filha é absolutamente perfeita. Maria Eduarda era seu nome. Escolhemos esse nome porque significava guardiã da riqueza, e ela realmente era nossa maior riqueza. Apesar de ter nascido prematura, ela era surpreendentemente saudável, sem nenhuma das complicações genéticas que os médicos tanto temiam. Seus olhos eram grandes e expressivos como os do Leonardo, mas tinha meu nariz pequeno e delicado. Quando a enfermeira a colocou em meus braços pela primeira vez, senti uma explosão de amor maternal que não sabia que ainda era capaz de experimentar aos 72 anos. Era como se meu coração tivesse dobrado de tamanho instantaneamente. A notícia do nascimento se espalhou pela cidade como um terremoto emocional. Algumas pessoas vieram ao hospital apenas para ver se era verdade que uma mulher da minha idade havia realmente dado à luz. Outras ligavam para os jornais locais, tentando vender a história como se fosse um circo de aberrações. A atenção da mídia me incomodava profundamente. Mas Leonardo estava radiante de orgulho, mostrando fotos da nossa filha para qualquer pessoa que demonstrasse interesse genuíno em conhecê-la. Meus filhos não apareceram no hospital para conhecer sua irmãzinha. Nem mesmo um telefonema, nem uma mensagem, nem flores. O silêncio deles foi mais doloroso que qualquer palavra cruel que poderiam ter dito. Mas outras pessoas inesperadas apareceram para nos apoiar. A enfermeira-chefe do hospital, Dona Rosa, uma senhora de 58 anos, disse que admirava minha coragem e que Maria Eduarda era um bebê abençoado. O padre da igreja local, apesar de não aprovar nossa relação oficialmente, veio nos visitar e ofereceu-se para batizar a criança quando chegasse a hora certa. A recuperação pós-parto foi muito mais difícil do que eu havia imaginado.
Meu corpo levou meses para se recuperar da cesariana, e eu desenvolvi uma infecção que me deixou acamada por semanas adicionais. Leonardo se dividiu entre cuidar de mim e cuidar da Maria Eduarda. Praticamente não dormindo durante os primeiros meses. Ele aprendeu a trocar fraldas, a preparar mamadeiras, a acalmar o choro da bebê durante as madrugadas intermináveis. Ver aquele homem forte e viril se transformar num pai dedicado e carinhoso era uma das visões mais lindas e comoventes da minha vida. Maria Eduarda se desenvolveu rapidamente, compensando o nascimento prematuro com um crescimento acelerado. Aos 3 meses, já sorria para nós e reagia à nossa presença com movimentos animados dos bracinhos. Leonardo ficava horas brincando com ela, fazendo caretas engraçadas que a faziam gargalhar, cantando canções de ninar que ele inventava na hora. Eu passava os dias observando aqueles 2 seres que eu mais amava no mundo, interagindo com uma ternura que me fazia chorar de emoção. Nossa casa se encheu de uma alegria que eu não sabia que era possível experimentar. A maternidade tardia trouxe desafios únicos que eu não havia previsto. Minha energia física era limitada e algumas noites eu simplesmente não conseguia me levantar para atender o choro da bebê. Leonardo assumia esses turnos noturnos sem nunca reclamar, dizendo que era privilégio dele cuidar da nossa princesinha. Mas eu me sentia culpada por não conseguir ser a mãe que gostaria de ser, por não ter a resistência física que tive quando criei meus outros filhos 30 anos atrás. Decidimos oficializar nossa união através de um casamento civil simples quando Maria Eduarda completou 6 meses. Queríamos que nossa filha tivesse a segurança legal de pais oficialmente casados. E também queríamos fazer uma declaração pública do nosso compromisso um com o outro. A cerimônia foi realizada no cartório, com apenas 2 testemunhas. Dona Rosa do hospital e seu Jorge, o vizinho idoso que sempre nos tratou com respeito. Eu usei um vestido azul marinho simples. Leonardo usou o terno que havia comprado especialmente para a ocasião. E Maria Eduarda dormiu tranquilamente nos braços do pai durante toda a cerimônia. O casamento oficial não amenizou as críticas sociais que enfrentávamos diariamente. Se antes as pessoas sussurravam sobre nossa relação, agora elas falavam abertamente sobre a aberração que representávamos. Algumas mulheres me paravam na rua para dizer que eu era um mau exemplo para as jovens, que estava incentivando comportamentos imorais e inadequados. Um grupo de senhoras da igreja chegou ao ponto de escrever uma carta ao prefeito pedindo que alguma providência fosse tomada em relação à nossa situação escandalosa. Leonardo começou a receber ameaças anônimas por telefone, pessoas dizendo que ele era um pervertido, um aproveitador, que deveria ser expulso da cidade. Algumas noites, encontrávamos lixo jogado no nosso quintal ou pichações ofensivas no muro da nossa casa. A hostilidade da comunidade me entristecia profundamente, mas também me fortalecia na convicção de que estávamos vivendo um amor verdadeiro que incomodava as pessoas porque desafiava suas concepções limitadas sobre relacionamentos e felicidade. E se você está acompanhando essa jornada até aqui, se sente que essa história está tocando algo real dentro do seu peito, quero fazer um pedido especial. Me conta nos comentários de onde você é, como você se chama, que tipo de história mais te emociona e uma pergunta que não sai da minha cabeça. Você acredita que o amor verdadeiro pode acontecer em qualquer idade? Ou tem limites que a sociedade impõe? Sua interação aqui me deixa imensamente feliz, porque significa que minha voz está chegando até pessoas que entendem que a vida é muito mais complexa e bonita do que as aparências sugerem. Se inscreve no canal para mais histórias reais que vão te fazer refletir sobre os preconceitos que carregamos sem perceber. Receber visitas de uma mulher que dizia ser sua ex-esposa, Vanessa, acompanhada de 2 filhos adolescentes que eu não sabia que existiam. Ela havia descoberto nosso endereço através de conhecidos em comum e apareceu na nossa porta numa tarde de domingo, exigindo falar com Leonardo sobre questões pendentes do divórcio deles. A presença daquela mulher na minha casa, reivindicando direitos sobre o homem que eu amava, me fez sentir uma raiva e um ciúme que eu não sabia que ainda era capaz de experimentar. Vanessa era uma mulher de 43 anos, bonita, bem vestida, com uma confiança que me intimidou imediatamente.
Ela olhava para mim com uma mistura de desdém e pena, como se eu fosse uma velha ridícula que havia sido enganada por seu ex-marido. Durante a conversa tensa que tivemos na sala, ela revelou informações sobre Leonardo que me chocaram profundamente. Disse que ele havia abandonado a família sem pagar pensão alimentícia por anos, que era um homem irresponsável e mentiroso, que tinha histórico de se envolver com mulheres mais velhas e vulneráveis para se beneficiar financeiramente delas. Leonardo ficou visivelmente perturbado com a presença de Vanessa e das crianças. Ele tentou explicar sua versão dos fatos. Disse que ela estava mentindo sobre vários aspectos do relacionamento deles, que havia deixado a família porque ela o traía constantemente e tornava sua vida um inferno. Mas eu podia ver nos olhos dos filhos dele uma mágoa profunda que sugeria que talvez houvesse mais verdade nas acusações de Vanessa do que Leonardo estava admitindo. A dúvida começou a crescer no meu coração como uma erva daninha venenosa. As crianças, um menino de 16 anos chamado Gabriel e uma menina de 14 anos chamada Isabela, olhavam para mim com uma curiosidade misturada com repulsa. Era óbvio que não conseguiam entender como seu pai havia se envolvido com uma mulher da minha idade, muito menos como havia tido um filho comigo. Gabriel fez comentários sarcásticos sobre nossa diferença de idade, perguntou se eu era rica o suficiente para compensar o constrangimento que Leonardo deveria sentir por estar comigo. Suas palavras foram como facas, cortando meu coração, mas também plantaram sementes de dúvida que começaram a germinar imediatamente. Vanessa exigiu que Leonardo assumisse suas responsabilidades como pai e começasse a pagar pensão alimentícia retroativa para os filhos. Ela apresentou documentos legais que comprovavam sua dívida de mais de R$50 mil em pensões não pagas ao longo dos anos. Disse que havia tentado localizá-lo através de advogados, mas que ele sempre mudava de endereço para fugir de suas obrigações. Agora que havia descoberto onde ele morava e que estava numa situação financeira aparentemente estável, ela estava determinada a cobrar tudo o que ele devia. Leonardo ficou furioso com as acusações e disse que Vanessa estava tentando chantagear-nos, usando as crianças como arma. Mas eu percebi que ele não negava categoricamente as dívidas. Apenas tentava justificar-se, dizendo que a situação era mais complicada do que parecia. Naquela noite, depois que Vanessa e os filhos foram embora, tivemos nossa primeira briga séria, desde que nos conhecemos. Eu exigi que ele me contasse toda a verdade sobre seu passado, sobre seus filhos, sobre as dívidas que havia acumulado. A conversa que se seguiu foi devastadora para nossa relação. Leonardo admitiu que realmente devia pensão alimentícia para os filhos, mas disse que havia parado de pagar porque Vanessa usava o dinheiro para sustentar seus casos extraconjugais em vez de cuidar das crianças. Reconheceu que havia fugido das responsabilidades financeiras, mas argumentou que estava protegendo a si mesmo de uma mulher manipuladora e vingativa. Suas explicações soavam como desculpas esfarrapadas, e pela primeira vez, desde que nos conhecemos, eu comecei a questionar sua honestidade e sua integridade. As semanas que se seguiram foram as mais difíceis da nossa relação. Vanessa começou a aparecer regularmente em nossa casa, sempre com novas exigências e ameaças legais. Ela disse que iria à justiça para bloquear nossos bens até que Leonardo pagasse tudo o que devia, que contrataria um advogado especializado em casos de pensão alimentícia não paga. A pressão financeira e emocional estava destruindo nossa paz doméstica e afetando até mesmo nossa capacidade de cuidar adequadamente da Maria Eduarda. Leonardo tentou conseguir trabalhos extras para pagar as dívidas com Vanessa, mas a reputação dele na cidade estava tão prejudicada por causa do nosso relacionamento que poucos clientes queriam contratá-lo. Ele ficava fora de casa por horas procurando oportunidades de trabalho, voltando sempre frustrado e irritado. Nossa vida sexual praticamente desapareceu porque ele estava sempre estressado, preocupado, distante. Eu me sentia como se estivesse perdendo o homem que amava para fantasmas do passado que ele havia tentado esconder de mim. A situação se complicou ainda mais quando Gabriel, o filho mais velho de Leonardo, começou a aparecer sozinho em nossa casa pedindo dinheiro. Ele dizia que a mãe estava passando necessidades, que não tinha comida suficiente em casa, que precisava de roupas
e material escolar. Eu ficava dividida entre a compaixão por aquela criança e a suspeita de que estava sendo manipulada. Leonardo ficava furioso quando eu dava dinheiro ao menino, dizendo que eu estava sendo enganada, que Vanessa estava usando o filho para nos chantagear emocionalmente. Maria Eduarda, que agora estava começando a engatinhar e explorar a casa, parecia sentir a tensão no ar. Ela ficou mais chorona, mais difícil de acalmar, como se absorvesse toda a energia negativa que dominava nosso lar. Eu me sentia culpada por expor minha filha pequena a tanto estresse e conflito, mas não sabia como resolver a situação sem prejudicar ainda mais nosso relacionamento. Era como se estivéssemos presos numa teia de mentiras, manipulações e ressentimentos que ameaçava destruir tudo que havíamos construído juntos. Uma noite, encontrei Leonardo chorando sozinho no quarto que havia montado para Maria Eduarda. Ele disse que se sentia como um fracasso completo, que havia arruinado a vida de todas as mulheres que amara, que talvez fosse melhor eu terminar nosso relacionamento antes que ele destruísse minha vida também. Ver aquele homem forte e orgulhoso quebrado pela culpa e pelo desespero me partiu o coração. Apesar de todas as dúvidas que estava sentindo, ainda o amava profundamente e não conseguia imaginar minha vida sem ele. Decidi confrontar Vanessa diretamente para tentar entender melhor a situação e encontrar uma solução que fosse justa para todos os envolvidos. Marquei um encontro com ela num café do centro da cidade, longe de casa, onde poderíamos conversar sem interferências. O que ela me revelou durante aquela conversa de 2 horas mudou completamente minha perspectiva sobre Leonardo e sobre nosso relacionamento. Descobri segredos que ele havia escondido de mim, verdades dolorosas que explicavam muitos dos comportamentos dele que eu não conseguia compreender. Vanessa me contou que Leonardo tinha um padrão de comportamento que ela havia observado ao longo dos anos de casamento. Ele se envolvia emocionalmente de forma intensa e genuína, mas sempre fugia quando as responsabilidades ficavam pesadas demais para ele carregar. Disse que ele realmente me amava, que ela podia ver isso nos olhos dele quando falava sobre mim, mas que provavelmente repetiria o mesmo padrão de abandono que havia demonstrado com ela e com os filhos. Suas palavras plantaram uma semente de medo no meu coração que cresceria exponencialmente nos dias seguintes. Escondido aspectos tão importantes do seu passado, me fez questionar tudo sobre nosso relacionamento. Passei noites inteiras sem dormir, observando-o dormir ao meu lado, me perguntando se realmente o conhecia ou se havia me apaixonado por uma versão idealizada dele que existia apenas na minha imaginação. A dúvida é um veneno terrível que corrói o amor por dentro, e eu sentia que estava sendo consumida por ela lentamente, dia após dia, hora após hora. Decidi dar um ultimato a Leonardo. Disse que ele precisava ser completamente honesto comigo sobre seu passado, sobre suas dívidas, sobre seus medos e seus erros. Não podíamos continuar construindo um futuro juntos sobre a base frágil de meias-verdades e omissões. Ele chorou quando percebeu a seriedade da situação, quando entendeu que estava perdendo minha confiança e que isso poderia significar o fim de tudo entre nós. Durante 3 horas seguidas, ele me contou detalhes dolorosos sobre sua vida anterior. Admitiu erros que o assombravam há anos, revelou inseguranças profundas que explicavam muitos de seus comportamentos. Leonardo me confessou que havia fugido do casamento com Vanessa porque se sentia sufocado pelas responsabilidades de ser pai e marido, numa idade em que ainda se considerava jovem demais para tamanha pressão. Disse que havia cometido o erro covarde de simplesmente desaparecer, em vez de enfrentar os problemas de frente, deixando Vanessa sozinha para criar 2 filhos pequenos. Reconheceu que havia sido egoísta e irresponsável, mas jurou que comigo era diferente, que havia amadurecido, que estava disposto a assumir todas as consequências de seus atos passados para construir um futuro digno conosco. Suas lágrimas eram genuínas, sua dor era real, mas eu precisava de mais do que palavras para reconstruir minha confiança nele. Exigi que ele procurasse um advogado imediatamente para regularizar sua situação com os filhos, que estabelecesse um plano de pagamento das pensões atrasadas, que assumisse publicamente suas responsabilidades como pai. Disse que se ele realmente havia mudado,
Precisaria provar através de ações concretas, não apenas de promessas emocionadas feitas durante momentos de desespero. Leonardo se empenhou de forma admirável em reparar os erros do passado. Vendeu sua moto, suas ferramentas mais valiosas, tudo que tinha de valor para conseguir dinheiro e começar a pagar as dívidas com Vanessa. Aceitou trabalhos que considerava humilhantes, limpando quintais, carregando materiais de construção, fazendo qualquer tipo de serviço que aparecesse. Ver aquele homem orgulhoso se rebaixando para cumprir suas obrigações me tocou profundamente e começou a restaurar minha fé na sinceridade da sua transformação. Gabriel e Isabela começaram a nos visitar regularmente aos domingos. No início, o clima era tenso e desconfortável, mas gradualmente as crianças foram percebendo que Leonardo estava realmente tentando ser um pai melhor. Eles brincavam com Maria Eduarda, ajudavam nos cuidados com ela, e eu podia ver um lado paternal de Leonardo que ele havia reprimido por anos. Ver minha filha interagindo com seus meio-irmãos me dava esperança de que poderíamos construir uma família unida, apesar de todas as complicações do passado. Vanessa também mudou sua atitude em relação a nós, quando percebeu que Leonardo estava cumprindo seus compromissos financeiros de forma consistente. Ela parou de fazer visitas hostis à nossa casa e começou a tratar nossa relação com mais respeito. Numa conversa franca que tivemos meses depois, ela admitiu que estava feliz por Leonardo ter encontrado alguém que o amasse genuinamente e o inspirasse a ser uma pessoa melhor. Disse que podia ver que ele estava verdadeiramente apaixonado por mim e que isso o tinha transformado de forma positiva. Nossa vida sexual voltou gradualmente à normalidade, à medida que as tensões familiares foram se resolvendo. Leonardo demonstrava uma gratidão tocante pelo fato de eu não ter desistido dele durante os momentos mais difíceis. Ele me fazia amor com uma intensidade renovada, como se quisesse provar através do corpo o quanto me amava e como estava arrependido de ter colocado nosso relacionamento em risco. Essas reconexões íntimas eram cruciais para reconstruir nossa confiança mútua e nossa cumplicidade emocional. Maria Eduarda crescia rapidamente, transformando-se numa criança esperta e carinhosa que iluminava nossa casa com sua risada cristalina. Ela adorava quando os irmãos mais velhos vinham nos visitar e ficava desolada quando eles iam embora. Observar minha filha interagindo com naturalidade com uma família tão complicada me fazia perceber que o amor é realmente capaz de superar qualquer obstáculo quando é genuíno e persistente. Ela se tornara a cola que mantinha todos nós unidos, apesar de nossas diferenças e conflitos passados. Aos poucos, alguns vizinhos começaram a nos tratar com mais normalidade. Dona Antônia, a vizinha viúva que sempre admirara minha coragem, tornou-se uma amiga próxima e frequentemente cuidava de Maria Eduarda quando eu precisava sair. Seu Jorge passou a conversar regularmente com Leonardo sobre projetos de marcenaria e até mesmo lhe indicou alguns clientes. A aceitação gradual da comunidade nos deu forças para continuar lutando por nossa felicidade sem nos escondermos ou pedirmos desculpas por existirmos. Leonardo decidiu fazer uma surpresa para meu aniversário de 75 anos. Organizou uma festa pequena, mas significativa no nosso jardim, convidando todas as pessoas que realmente importavam em nossas vidas. Vanessa veio com Gabriel e Isabela. Dona Rosa do hospital apareceu com o marido. Alguns colegas de trabalho de Leonardo compareceram com suas esposas. Foi emocionante ver nossa casa cheia de pessoas que nos respeitavam e apoiavam nosso amor, provando que família não é apenas sangue, mas também escolha e afinidade. Durante a festa, Leonardo fez um discurso que me fez chorar copiosamente. Ele disse que eu havia salvado sua vida em todos os sentidos possíveis, que me conhecer foi a bênção mais inesperada que já recebera, que envelhecia comigo seria o privilégio mais bonito da sua existência. Falou sobre como nossa filha era o símbolo perfeito de um amor que desafiou todas as convenções sociais e venceu todos os obstáculos. Suas palavras sinceras tocaram todos os presentes e selaram, definitivamente, nossa união perante nossa comunidade escolhida. Hoje, 5 anos depois de nos conhecermos, posso dizer com certeza absoluta que tomei a decisão certa ao lutar por esse amor improvável.
Leonardo se tornou não apenas meu marido e pai da minha filha, mas meu melhor amigo, meu confidente, meu companheiro de vida em todos os sentidos. Envelhecemos juntos com dignidade, enfrentamos adversidades lado a lado, construímos uma família que funciona apesar de todas as suas peculiaridades. Maria Eduarda, agora com 4 anos, é uma criança feliz e equilibrada que não conhece preconceitos e ama incondicionalmente todos os membros da nossa família diferente. Nossa história prova que o amor verdadeiro não tem idade, não segue regras sociais, não pede permissão para existir. Prova que nunca é tarde para recomeçar, para ser feliz, para lutar por aquilo em que acreditamos. As pessoas que nos julgaram no passado hoje reconhecem que construímos algo belo e duradouro, algo que merecia ser defendido e preservado. Nosso amor venceu todos os preconceitos, todas as dificuldades, todos os obstáculos que tentaram nos separar. E agora, chegando ao fim dessa história que mudou minha vida para sempre, quero dividir com vocês que estão me ouvindo algo que aprendi ao longo dessa jornada intensa. O amor chega quando tem que chegar, na idade que tem que chegar, da forma que tem que chegar. Não existe fórmula, não existe manual, não existe regra. Existe apenas o coração que reconhece sua outra metade e tem coragem de lutar por ela, independentemente do que o mundo inteiro possa pensar ou falar. Se você chegou até aqui comigo, se minha história tocou seu coração de alguma forma, se você acredita que todas as pessoas merecem ser felizes independentemente da idade, eu te peço um favor especial. Se inscreva nesse canal que abriu as portas para eu dividir minha verdade com vocês. Não é só um clique, é uma forma de mostrar que histórias reais como a minha merecem ser ouvidas e respeitadas. E por favor, me conta nos comentários, qual foi a parte da minha história que mais te emocionou? O que você aprendeu sobre preconceito, sobre amor, sobre coragem? Suas palavras são um carinho imenso para mim e mostram que não estou sozinha nessa missão de provar que o amor verdadeiro não tem fronteiras nem limitações. Obrigada de coração por terem me escutado com tanto carinho e paciência.